Boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais uma conversa sobre transformações do mundo do trabalho. Então, apresentando aqui, hoje teremos a conversa com Bruno Simonato Castro, um dos coordenador do Imaflora. Trabalha com já há bastante tempo com manejo florestal. Ele vai apresentar um pouco aqui para a gente o seu trabalho e também que é a ideia aqui do nosso tema, né, discutir as transformações do mundo do trabalho, claro, com esse olhar do florestal, do manejo florestal, as mudanças do trabalho do campo, as mudanças no trabalho que envolve as relações de trabalho, né, que envolve todo esse aspecto da sustentabilidade, do manejo florestal. Então, acho que vai ser uma conversa bastante interessante, de uma perspectiva extremamente importante e que a gente está ainda bem longe de ter, né? Acho que isso é interessante, que são discussões e debates cada vez mais urgentes e que a gente, de certa forma, acaba sempre relegando, né, ou passa muito pouco pelos nossos âmbitos de discussão, né, principalmente aqui na academia, nos debates teóricos sobre o trabalho, que também é uma urgência, né, a gente discute muito plataforma digital, discute muito uberização, e é um trabalho que no Brasil, se a gente pensa, nossa, é um país construído e voltado para o agro, com uma enorme reserva florestal, com uma questão da sustentabilidade gigantesca. Muitas vezes a gente discute impactos ambientais, mas trabalho, relação de trabalho, manejo, formas sustentáveis, e a gente, né, principalmente do ponto de vista da economia, a gente relega de forma absurda, né? Então, acho que tem um. Tomara que essa conversa aqui abra caminhos de pesquisa, caminhos de estudos, interesses para os estudantes e para todo mundo que também, dado que esse vídeo também vai para o canal. Então, Bruno, a ideia, como a gente já conversou, né, um pouquinho, é que você se apresente e fale, claro, sobre a sua visão. E depois eu peço que os extensionistas que estão presentes e estão chegando, é, que eles participem. Então, claro, você tem esse primeiro momento. E depois a ideia é que tanto eu quanto os alunos a gente possa fazer perguntas. Então a ideia é bastante informal, é bem de conversa. É, Então, claro, se for alguma coisa que você não consiga responder, não fique nem um pouco, não tem nenhum tipo de problema. Realmente a ideia aqui é conversar, é trocar ideias, é a gente estabelecer reflexões conjuntas, né? Para os extensionistas, vocês podem, fiquem à vontade, se vocês quiserem abrir a câmera e fazerem perguntas, é muito bem-vindo, não fique com vergonha, pelo contrário. A ideia é vocês terem essa interação, mas, como eu lhes conheço, caso vocês queiram, podem também apenas escrever a pergunta para o chat, que eu fico aqui encarregado de administrar o chat e eu leio, eu faço as perguntas para o Bruno, mas, por favor, convido vocês também a fazerem a pergunta por vocês mesmos, tá bom? É só ir colocar no chat que quer fazer a pergunta, eu organizo para vocês fazerem, tá ótimo? Então, agradecer enormemente o Bruno pela participação. Sei que todos nós temos sempre uma agenda de trabalho corrida. Obrigado aí pelo tempo. Bem no meio da tarde, sei que nem sempre é fácil, mas queria agradecer aí pela participação, pela disponibilidade. Fique com a palavra. Obrigado, Ide, professor Ide. Prazer aí, boa tarde a todos os extensionistas, tá? Como utilizando aí o termo do professor. Meu nome é Bruno Simeonato Castro, eu sou engenheiro florestal de formação, formei na Exalc aqui de Piracicaba, na Exalc da Universidade de São Paulo. Minha carreira eu iniciei trabalhando em organizações não governamentais, tá? Primeiro eu trabalhei numa ONG no Mato Grosso, como analista de carbono florestal. Né? Acho que alguns de vocês devem se lembrar ou sabe que esse tema do carbono, dos serviços ecossistêmicos, pagamento por serviços ambientais é algo que
que tem sido discutido no Brasil aí já há um tempo, né, aguardando uma decolagem, né, uma perpetuação. Então, eu comecei minha carreira nesse contexto e depois eu migrei um pouco para a prática do manejo propriamente dita, né? Em que contexto, né? Até para trazer para vocês assim um pouco a gente ficar na mesma página, né? Então, não sei se todos vocês conhecem, né, o que é o manejo florestal. Básico, existem diversas definições, tá? Definições do governo federal, definições técnicas, enfim, não está escrito na pedra, né? Mas basicamente é um conjunto de técnicas, né, e de procedimentos com os quais um empreendimento, uma organização faz uso de uma floresta de forma que ela se mantenha sustentável, né? Daí o termo manejo sustentável, né? De forma que ela consiga continuar provendo, né, os recursos, né, os serviços que ela pode prover ao longo do tempo, sem que ela seja prejudicada, né? Então, para isso, né, cada empreendimento utiliza uma série de legislações, dependendo do contexto, dependendo do tipo de floresta, da região que aquela floresta está inserida. Então, basicamente é isso, né? É um termo bastante genérico, mas ele é muito rico, né? Porque ele acompanha, né, a diversidade da floresta, ela, consequentemente, ela traz uma diversidade de situações e de salvaguardas que os empreendimentos precisam adotar para garantir que ele vá conseguir utilizar aquela floresta para sempre, vamos dizer assim, né? De uma forma que ela consiga se recuperar e estar sempre fornecendo os bens, os serviços, os recursos que ela pode fornecer, né? Então, só por essa definição, vocês conseguem entender a complexidade do assunto que a gente vai tratar aqui, né? Então, por isso que eu agradeço muito o convite, acho muito importante, né, que a gente possa aproximar diferentes temas, diferentes áreas de interesse e áreas de estudo, porque, sim, no fim das contas, elas estão super interligadas e uma tem total impacto na outra, né? A parte econômica é um pilar fundamental do manejo florestal, né? Então, acho que isso vai ficar bem traduzido ao longo da nossa conversa, tá? A minha experiência seguiu, né? Essa organização que eu trabalhei, ela é na Amazônia. Então, eu iniciei minha carreira na Amazônia, depois eu voltei para São Paulo, onde eu moro hoje, né? No interior de São Paulo, aqui em Piracicaba, mas continuei trabalhando predominantemente, prioritariamente com a região amazônica. Então, vocês vão ver que na minha fala, a experiência que eu trago é um recorte muito dessa realidade amazônica. Mas acho que vai ser interessante para vocês, né? Acho que a gente vai poder entrar nessa discussão das transformações, né? Porque quando a gente está falando né, o tema da minha apresentação aqui estamos falando do contexto do manejo florestal, né, do setor florestal como um todo, né? Mas é importante a gente fazer alguns recortes primeiro, né? Três recortes que são importantes para a gente contextualizar e ficar um pouco mais claro para vocês do que a gente está falando, né? Porque, assim, daria para a gente fazer umas 3, 4 aulas para discutir toda a complexidade que envolve o setor florestal como um todo, né? Então, acho que um primeiro recorte a gente está falando de floresta plantada ou a gente está falando de floresta natural, né? Então, quando está falando de floresta plantada, a título de exemplo, a gente pode falar principalmente da região sul, sudeste, com plantação de eucalipto para fins de celulose e papel, plantação de pinos para fazer móvel, né? E quando a gente está falando, falando da região sul e sudeste, a gente já tem como pano de fundo uma região que já tem mais infraestrutura, né, tem mais acesso à informação, né, já começando a pensar nessa relação do trabalhador com o empregador, né? Então, é onde você tem mais acesso à mão de obra qualificada, à informação, à infraestrutura, energia, saneamento básico, né? Então, todo esse pano de fundo, ela acaba trazendo consequência para o chão, né, de como as relações de trabalho se estabelecem ali no chão, né?
E quando ele está falando do manejo de floresta natural, né, que é, e a título de exemplo, a gente pode falar da colheita de madeira e outros produtos na Amazônia, né? Acho que isso é importante também, né? Quando a gente fala de manejo florestal, não estou falando só de madeira, estou falando de tudo que a floresta pode prover, né? Então, é o açaí, é o fruto, é o recurso hídrico, é a madeira, né? Tem uma série de recursos que a floresta pode prover, né? Então, quando a gente faz esse recorte para o manejo florestal, o contexto da região norte, Amazônia, de floresta natural, já é uma região, de certa forma, mais precária, né? Com maior dificuldade de acesso à informação, tecnologia, infraestrutura bastante precária em algumas regiões, localidades remotas, né? E quando a gente faz esse recorte mais profundo ainda de onde a operação acontece, a gente está falando de regiões mais remotas ainda, né? Uma coisa é você pensar ali no município, onde tem ali uma cidade, ou nas capitais, né, da região norte amazônica, e outra coisa é você pensar lá no chão, onde está a floresta, onde a operação está acontecendo, né? Onde as relações de trabalho estão efetivamente acontecendo. Então, essa esse recorte que eu faço, esse contexto, ele se agrava, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse é o primeiro recorte importante para a gente ter, né? Ao longo da minha fala, eu vou trazer mais os desafios dessa região norte amazônica, que é onde eu entendo, onde a transformação ainda precisa avançar mais, né? Por todo esse contexto que eu comentei aqui, as transformações das relações de trabalho, elas estão avançando, elas já avançaram mais rapidamente na região sul e sudeste, né? E elas estão se transformando, estão acontecendo de forma mais lenta na região norte amazônica, né? O que não significa que ela não tenha um grande potencial para que essa transformação aconteça, né? E a gente trabalha para isso, né? Então, acho que esse é o primeiro recorte importante, tá? Um segundo recorte que a gente pode trazer quando está falando do manejo, né? E aqui eu vou utilizar o termo manejo, mas entendo como um negócio, né? A atividade de exploração, a atividade do setor florestal. Quando a gente fala de um empreendimento que está desempenhando uma atividade, um empreendimento empresarial, né, versus um empreendimento comunitário, né, ou seja, um grande com um pequeno, né, simplificando aqui, né. Então, logicamente que o grande empreendimento ele tem mais capital, ele tem mais acesso à informação, né, ou seja, ele consegue fazer essas transformações de forma mais rápida no campo, né? Enquanto que um manejo, uma atividade executada pelo um empreendimento comunitário, geralmente por uma cooperativa, uma associação, que está iniciando, às vezes é o primeiro negócio dela, né? Ela está aprendendo ainda a lidar com o seu negócio, né? Ela está engatinhando ainda, né? Muitas vezes, né? E a velocidade desse desenvolvimento também é mais lenta. Então, é importante a gente ter em mente que existe essa diferença também, tá? E um terceiro recorte, assim, para não. Assim, são vários recortes, né? Mas que eu escolhi para trazer como principal aqui, que entra muito no que é a minha especialidade hoje, né? Que é quando a gente está falando de uma atividade certificada, de uma atividade não certificada, tá? Eu faz 10 anos já, né, desde 2015, que eu sou auditor e trabalho com certificação florestal, tá? A certificação florestal, ela é um processo voluntário, um empreendimento por conta própria, fala, olha, eu quero me diferenciar dos outros empreendimentos. Eu quero mostrar que a minha forma de trabalhar ela é diferente e eu quero ganhar um reconhecimento do meu produto por isso, né? No setor florestal, o selo, né, a certificação mais conhecida é a FSC, que alguns de vocês até já devem conhecer, mas não é difícil de encontrar. Muitas vezes atrás de um caderno, num copo de papel que você vai tomar uma água, você vai encontrar esse selo FSC na embalagem de leite, numa caixa de papelão que chegou numa encomenda na sua casa. Procure ali que em alguns deles você vai encontrar uma árvorezinha com o selo FSC. E o que é o FSC? O que é a certificação, né? Ela é um padrão, né, um conjunto de regras que o empreendimento opta voluntariamente por cumprir e através desse cumprimento ela consegue
estampar esse selo no seu produto e dessa forma se diferenciar dos outros produtos, né? Esse conjunto de regras, eles são ele é a legislação aplicável no país, 100% da legislação aplicável àquela atividade e um algo a mais, né? Então, não é só cumprir a lei, é você também se diferenciar. E aí acho que é legal trazer para vocês que quem segue esse tipo de padrão de certificação, ele está tentando acelerar esse processo de transformações das relações de trabalho, né? Porque ele não quer simplesmente cumprir a lei, né? Ele quer ir além disso, né? O FSC, ele deseja que aquele empreendimento que é certificado, que ele seja de fato um vetor de desenvolvimento no território onde ele está inserido, né? Então, você vai olhar as regras e falar, nossa, isso não é papel de uma empresa fazer. Não é, mas como ela quer estampar o selo, ela precisa cumprir aquilo, né? Então, é lógico que é um processo de aprendizado para o próprio empreendimento, mesmo quando ele deseja ter o selo, né? Às vezes ele, poxa, mas isso é uma coisa que eu não sou obrigado. Aos poucos ele vai entendendo a importância dele se diferenciar, dele cumprir a legislação, né? A gente costuma dizer que no Brasil, eu, né, Bruno falando aqui, eu costumo dizer que no Brasil a certificação, ela, assim, no mundo, ela é um selo internacional, né? A certificação, ela foi criada para diferenciar. Então, assim, ok, a lei você já tem que cumprir. O que mais você vai fazer, né? Mas no Brasil, ela tem um papel, muitas vezes, de trazer primeiro para a legalidade, né? Então, antes de você se diferenciar, primeiro, você está atrasado nessa transformação que você já deveria ter promovido no campo. Chegue junto, né? Cumpra a legislação e a partir daqui você começa a se diferenciar e promover essa transformação cada vez mais, tá? Então acho que é importante ter esses três recortes, né? Do manejo empresarial versus o comunitário, da região onde está falando da que a atividade acontece e do certificado e não certificado, tá? Tranquilo até aqui, Edno? Beleza. Super tranquilo. O Acho que pessoal também pode já falar. tem algumas perguntas, mas eu acho que continua falando um pouco mais, principalmente das questões do trabalho, e depois a gente começa a fazer uma. Eu já tenho várias perguntas aqui, mas pode falar mais um pouquinho. Tá bom. Beleza. Eu vou seguindo. Então, dado esse contexto, né, melhor, esses recortes, né, eu vou tentar trazer aqui uma visão dos desafios, né, que enquanto coordenador, enquanto auditor, né, eu faço esse papel, né, de ir para o campo e avaliar o cumprimento da legislação, né, frente ao padrão FSC, né, o padrão de certificação. Não só o FSC, existem outros padrões que a gente trabalha também, né. Então, eu vou trazer muito essa visão da relação trabalhador-empregador, né, os inúmeros desafios que acontecem ali, tá? Eu tentei separar em algumas categorias de desafios, tá? A primeira que eu gostaria de comentar é a categoria que eu chamei de sazonalidade e condições climáticas, né? Então, vocês verem até onde, né, como realmente é complexa a questão, né? Então, a questão da sazonalidade, né? Fazendo um recorte para a Amazônia, né? Então, assim, de novo, né? Fazendo um recorte para a Amazônia, que é onde é a minha área específica de trabalho, tá? Existe, dentro da legislação, o que eles chamam de período de embargo da atividade florestal acontecer. Tem o pessoal até que apelida de Piracema da Madeira, né? Que a Piracema é aquele período onde não pode pescar, né? Então, existe o período, por legislação, que não pode retirar madeira na Amazônia, né? Por que isso? Porque é a época do ano que se concentram as maiores chuvas, as condições de terreno, de solo, de trabalho, oferecem maior risco para o trabalhador, maior risco de impacto ambiental. Então, a própria legislação já criou essa regra para evitar que esse impacto aconteça, tá? E na prática, o que acontece? Então, você já parte de um contexto, de uma situação onde o dono do empreendimento ele não tem o ano todo para trabalhar, né? Ele tem ali, geralmente, assim, via de regra, são 8 meses, né? Dentro ali e varia de região para região, né? Estamos falando aqui de Amazônia, norte do país, o regime hídrico ele também varia bastante, né? Então, numa média, geralmente tem 8 meses no ano para trabalhar e 4 meses que ele não pode operar, né?
Algumas atividades que são permitidas somente, né? E qual que é o contexto nisso também? Para ele operar, para ele fazer a exploração, ele tem que ter uma autorização de corte, né? Uma autorização de exploração emitida pelo órgão ambiental competente, né? E nessa autorização, ela consta exatamente quais espécies ele pode explorar e qual o volume, né, em metros cúbicos de madeira que ele pode extrair. E esse volume, ele é calculado com base numa análise de viabilidade econômica do empreendimento, né? Então, ele entra com um pedido ali no órgão ambiental, falando, olha, para esse ano eu preciso de X metros cúbicos de madeira, ele tem que respeitar os limites da legislação ambiental e tudo mais, então ele chega num valor ali que assim que é dada a autorização, é o que ele almeja conseguir extrair, para ele conseguir operar dentro da análise econômica que ele fez no empreendimento dele, né? Então, isso por si só, se ele tem 8 meses e ele tem esse volume, ele já é um desafio para ele conseguir operar e conseguir extrair tudo que ele consegue, que ele pode, dentro desses 8 meses. E a situação pode se agravar. Então, se o volume, se a licença demora para sair, né? Se o regime hídrico muda de um ano para o outro, né? Então, isso pode ir se afunilando, né? Então, esse tempo específico para que ele tem para terminar a safra, né, que a gente chama do ano, gera, consequentemente, uma corrida de produtividade, né? Que isso tem consequência tanto para o empregador, que ele precisa daquele retorno, né? E, consequentemente, para quem tá na ponta, né? Que é o trabalhador, né? Então, acho que esse é um fator bem importante, né? Quando a gente fala já na região sul, madeira plantada, a lógica é outra, né? Então, ele planta madeira, não tem essa limitação da legislação, não é uma espécie nativa, né? As limitações legais são mais flexíveis, né? Ele tem mais estrada, a infraestrutura já é mais consolidada, né? Então, essa questão, ele não tem esse período de embargo, né? Então, aqui trazendo um exemplo de como essa variação da região, a gente está falando, ela traz mais ou menos consequências, né? O que naturalmente ambos têm é a questão da limitação climática em si. Então, mesmo que seja no período fora do embargo, né, no caso da Amazônia, ou seja, no período que ele pode operar, em dia de chuva forte, ele não vai conseguir trabalhar, né? E a Amazônia chove muito, né? Então, assim, é muito comum vários dias do ano, mesmo no período que ele poderia explorar, que ele poderia estar trabalhando, ele não consegue para a operação. Ninguém vai para o campo, ninguém colhe, o caminhão fica parado, não transporta madeira, não transporta o produto coletado. E isso vai trazendo mais ainda aquela ansiedade, né? Vai apertando ainda mais o prazo que ele tem para poder trabalhar. E isso traz riscos, né? E desafios, né? Então, o trabalhador, hoje ele não trabalhou porque a chuva não deixou. Mas não quer dizer que ele não estava à disposição do empregador dele, né? Muitas vezes ele é deslocado para uma outra função que nem sempre ele está preparado, que ele recebeu treinamento, que ele recebe por aquela função, né? Então, isso é um desafio já, né? Ou muitas vezes assim, ele não trabalhou hoje, então vou fazer ele trabalhar no dia de descanso dele, que ele teria direito dentro da legislação. Entendeu? Então, esse tipo de coisa acontece, né? Porque, e aqui eu estou trazendo uma visão de quem já trabalhou com quem não é certificado, com quem trabalha na informalidade e quem trabalha corretamente, né? Então, principalmente quem trabalha na informalidade, é muito comum, hoje choveu, não deu para fazer a operação, então no dia que o trabalhador ia descansar, ele vai trabalhar, né? E o trabalhador, muitas vezes, para ele está tudo bem, porque ele não conhece os direitos dele, ele não sabe que ele pode reivindicar, né, o direito dele. Então, você vê como o primeiro ponto que eu trago para vocês, que é a questão climática, ela já traz desafios e consequências na relação de trabalho no campo. Tá? Tranquilo até aqui? Beleza. Tranquilo. Um outro eixo, né, de discussão dentro do manejo florestal é quando a gente fala do tipo de mão de obra. Né? Então, muita gente tem uma noção assim,
exploração madeireira, é floresta, é uma atividade rústica, e ela é, né? Mas, ao mesmo tempo, ela envolve uma série de especialidades, de capacidades de mão de obra para conseguir executar, para o empreendimento conseguir executar a operação, né? Estou falando do motosserrista, do auxiliar, do cozinheiro, do operador de máquinas, tem 3, 4 tipos de máquinas diferentes, do operador do sistema de emissão de nota fiscal, do operador do sistema de rastreabilidade da empresa. Então, exige uma série de especificidades, né? E nem sempre, naquela região onde ele está trabalhando, ele encontra essa mão de obra localmente ou regionalmente, né? Principalmente quando a gente está falando da região norte amazônica. Então, é comum que nessas regiões ele precisa trazer um trabalhador de longe, né? De outra região, tá? E aí ele vai levar esse trabalhador para uma região remota, de difícil acesso, com logística complicada, né? E isso também traz uma série de desafios, né? Que são desafios. Então, vocês imaginam, né? Trazendo aqui um exemplo, como eu disse, né? Eu estou falando de uma operação que acontece numa área remota, né? Numa área de difícil acesso, que demora para você chegar, né? Geralmente, a exploração madeireira na Amazônia, ela acontece numa região que ainda não teve nenhum tipo de exploração, uma região remota, que ninguém tirou madeira nenhuma ainda. Então, elas estão sempre, são as novas fronteiras, né? Então, a gente fala, né? O pessoal conhece a região do Arco do Desmatamento, foi uma primeira fronteira, né? Hoje essa fronteira já se deslocou, ela está mais ao norte, né, da Amazônia, né? Então ela está sempre caminhando para uma região mais remota, que é onde está a floresta com potencial de manejo, né? Então você levar um trabalhador para uma região remota e colocar ele dentro de um alojamento, né? Ele não tem como ele, né? Como a gente faz no nosso trabalho, como na região sul-sudeste é possível de fazer, o trabalhador ir trabalhar, terminar o trabalho, voltar para casa, dormir em casa, né? Ele tem que ficar um tempo, né? Ele tem que se deslocar, ele tem que ficar alojado em algum alojamento, em alguma moradia lá nessa região remota. Então, isso traz riscos da questão de trabalho escravo, né? De aviamento, né? Quando o cara já chega devendo porque o patrão, né, já cobra a passagem para ele chegar lá, a alimentação que ele vai comer lá, né? Então, trabalho escravo, aviamento, condições precárias de moradia, a questão do controle de escala de trabalho, controle de jornada, né? Então, tudo isso tem como consequência a região onde o trabalho está acontecendo, né? E veja a ligação que eu fiz, né? O tipo de mão de obra, que em algumas regiões você não encontra, você precisa trazer de outra região, e aí você leva para uma realidade diferente, que traz riscos também para essa relação do trabalhador com o empregador. Tá? Dentro exatamente disso, deixa eu aproveitar e fazer Claro. duas perguntas, porque já eu tenho várias outras, tenho outras perguntas, mas essas são exatamente dentro desse tema que você está colocando. Uma é da Tá. Fátima, que ela pergunta como que você vê as possibilidades de instrução, né? Vamos dizer assim, e aqui eu já completando, e até de organização deste trabalhador com relação aos seus direitos, né? Eu preparei um capítulo especial para isso. Ah, muito bom. Posso entrar nesse Não, tema já, porque já era o próximo mesmo. então continua, manda. Tá. Aí pode me interromper se quiser alguma pergunta específica. Tá? Então, aí outro eixo, né, que eu ia trazer era justamente, né, o processo de contratação e remuneração, né, desse trabalhador. Então, sim, é muito comum, né, e digamos assim, na maior parte das situações, isso tudo acontece na informalidade mesmo, né? O trabalhador não conhece seus direitos, ele não é instruído, ele precisa do trabalho, ele topa, né? Assim, eu já são quase 17 anos de trabalho na Amazônia, né? Então, eu já conversei com muita gente, né? Então, por exemplo, eu já conversei com pessoas que foram enganadas, né? Olha, prometeu uma coisa, depois ele ficou preso, né? Ele não conseguia sair do local de trabalho, né? Então, existe sim o risco envolvido nessa questão, né? Então,
primeiro, existe um cenário grande de informalidade, tá? Aí a gente caminhando para a formalidade, né? Então, acho que o primeiro ponto que tem a ver com as transformações, né, das regulamentações que envolvem as questões trabalhistas, é esse conflito entre PJ, né, a pejotização e o CLT, né, que tem a ver, né, que a gente pega ali no cerne da questão do vínculo empregatício e os direitos trabalhistas que estão envolvidos com isso, né. Então, assim, em função, principalmente, de todo esse contexto que eu contei até agora, né, de regiões mais remotas, que tem uma infraestrutura mais precária, de dificuldade de acesso à informação, né, dificuldade muitas vezes de fiscalização dos órgãos competentes, né, a própria natureza da operação florestal, como eu disse, né, é sazonal, então assim, não é o ano todo que pode trabalhar, e às vezes, mesmo na época que pode trabalhar, tem uma condição climática que impede da atividade acontecer, né? Às vezes a licença para operar demora, então a empresa fica naquele tempo parado, esperando sair a licença para começar o trabalho, né? Às vezes o mercado dá uma colapsada, poxa, agora aquela madeira, aquela espécie que eu tinha apostado, que era o que eu estava colhendo, agora o mercado parou, ninguém está querendo mais, eu paro, não vou mais colher ela, vou ter que colher uma outra, né? Então, todas essas incertezas, né, que são um desafio para o empreendimento, para o empregador, né, de fato, né, para ele conseguir manter a viabilidade econômica dele. Mas essa série de características, né, da operação, né, do manejo florestal na Amazônia, isso traz um desafio nessa interpretação, né? Se existe ou não existe no vínculo empregatício, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque logicamente que quando, nessa onda da pejotização, vários empreendimentos viram ali uma oportunidade de driblar, né, a obrigação de cobrir todos os direitos trabalhistas que estariam envolvidos ali, né. Então, abre essa brecha para interpretar se existe ou não o vínculo empregatício, né. A gente se depara com situações assim, né, onde o trabalhador ele está contratado num formato de PJ, mas se você olha o conjunto de características do trabalho dele, pessoalidade, a eventualidade, onerosidade, subordinação e tudo mais, claramente existe um vínculo empregatício, né? Então, assim, se o trabalhador, porventura, desejasse entrar, né, com um pedido, fazer um acordo, ou ir atrás dos direitos dele, né, ele tinha grande chance de ganhar, né? Ou se passa uma fiscalização do Ministério do Trabalho, também tinha grande chance de ter algum tipo de observação ali, né? Mas isso, o trabalhador, em grande parte, ele não tem essa noção, né? Ele não conhece os seus direitos, né? Então, sim, acontece muitas vezes dele estar trabalhando de um formato que ele acha que está correto, para a empresa está correto, para ele, e na verdade não está, né? Ele teria outros direitos ali que estão envolvidos e ele não, ou ele não sabe, ou de fato, em função das características da operação, do tipo de operação florestal, ela traz essa dúvida, esse desafio de você entender se existe um vínculo ou não existe, né? Acho que esse é um ponto importante, tá? Da mesma forma, né, a questão do controle de jornada de trabalho. Então, eu comentei, né? Nessas regiões mais remotas, quando tem um alojamento, o trabalhador ele não volta todo dia para casa após o trabalho, ele dorme lá, né? Então, ele vive um tempo ali, né, dentro do alojamento, ele mora no trabalho, vamos dizer assim, né? A legislação permite, né, que ele passe um tempo dentro do alojamento para trabalhar. Mas existem as salvaguardas, né? Então, questão de controle de jornada de trabalho, né? A gente encontra muitas situações da que a gente costuma chamar de marcação de ponto britânico, né? Que todo dia está marcado lá exatamente a mesma hora de saída, mesma hora de almoço, mesma hora de volta ao trabalho, mesma hora de saída. Aí você vai conversar com o trabalhador, na prática não é isso, né? Na prática ele trabalha mais do que aquilo que está marcado e na realidade dele ele acha que está certo, porque foi assim que ele foi instruído, né? Ou a ausência de instrução, né? Ele acaba achando que aquilo é o correto, né?
e ele deixa de observar direitos que ele teria ali, né? Ou a questão, lógico que existem funções específicas, né, dentro do trabalho florestal que permitem trabalho diário acima de 8 horas ou daquelas 2 horas adicionais, né? Por exemplo, motorista, o vigilante, né? Então existem legislações específicas para isso. Isso também é um desafio, né? De você conseguir observar qual que é o trabalho que ele está exercendo. Tá? Esse é um ponto. A questão também isso eu falei da jornada, né? Das horas trabalhadas por dia ali, né? Mas é da questão da escala de trabalho, né? Então, tá em discussão hoje a questão da escala de 6 para 1, né? Então, pegando uma situação hipotética aqui, né? Então, se ele mora, o exemplo que eu tenho dado, né? Se ele mora longe da casa dele, né? Melhor, se ele está trabalhando, o alojamento dele é longe da casa dele, ele não retorna para casa todo dia. Então, ele fica lá no alojamento. Para seguir a legislação, o que ele tem que fazer? Ele trabalha 6 dias e pelo menos no 7º dia ele tem que descansar, né? O descanso semanal que ele tem direito, né? Mas aí entra um dilema, né? Que a gente se depara bastante também. Então vocês imaginem, né? Ele está longe da casa dele, então ele trabalha 6 dias, naquele dia ele vai descansar. E geralmente, se ele está no alojamento, ele vai descansar no alojamento, que não é a casa dele, né? Onde ele gostaria de estar descansando. Ou no máximo ele vai para uma cidade próxima ali do alojamento para dar uma volta, ir num lugar diferente, comprar alguma coisa para ele e tudo mais. Então é comum a gente ver situações onde que existe uma tentativa de acordo do empregador com o trabalhador de falar assim, olha, fica mais tempo aqui então, trabalhando direto, e depois você fica mais dias descansando. Né? Uma tentativa de duplicar, por exemplo, a escala 6 para 1, olha, fica 12 e descansa 2, porque dá tempo de você descansar mais, você de repente vai para sua casa, né? Fala, poxa, um dia de descanso não vale a pena ir para casa e voltar, né? Então, 2 dias, 3 dias já vale a pena, vou, passo um dia, depois volto e tudo mais. Só que isso é vedado pela legislação, né? Você sempre tem que ter pelo menos esse um dia de descanso, né? Então a gente se depara às vezes com esse desafio, com esse dilema, né? Muitas vezes o trabalhador aceita essa condição porque ele quer ficar mais tempo depois em casa, então ele aceita às vezes trabalhar mais tempo seguido para poder ter mais tempo de descanso depois seguido, né? Mas aí entra a questão da legislação, né? Que a legislação não permite, né? Isso tem que ter uma anuência do Ministério do Trabalho, isso tem que ter um tipo de acordo formalizado, né? E não é tão simples dele ser aceito, né? Então, essa, por exemplo, a questão de jornada, de escala de trabalho é um desafio grande para a gente, né? Essa sazonalidade, né, da atividade na Amazônia, como eu disse, às vezes é 8 meses, às vezes até menos, né? 6 meses que tem para trabalhar, né? E que situação que acontece também, tá? Para exemplificar um pouco para vocês. Vocês imaginem assim, né? O empregador ele fala, poxa, eu não tenho por que eu contratar o trabalhador o ano todo, se na prática ele vai trabalhar 6 meses, 8 meses, né? Então vai lá, faz um contrato por prazo determinado, né? Isso não é bom para o trabalhador, né? Então antigamente isso era muito comum, né? Quando a gente pegava, isso faz parte também de uma transformação que tem acontecido no campo, né? Então isso era muito comum, né? A informalidade era muito mais comum, ela tá melhorando, ela tá se transformando em processos mais formais dentro da cadeia, né? Mas isso era muito comum, olha, eu não vou contratar ele o período todo. Isso era ruim para o trabalhador, porque ele ficava a incerteza, né? Ó, só tenho trabalho garantido até tal mês, depois eu estou sem trabalho, né? E o empregador começou a enxergar nisso também um problema para ele, né? Então, por mais que ele às vezes economizasse ali o salário naqueles outros meses do ano que ele não vai trabalhar, mas ele começou a perceber que ele estava perdendo um funcionário bom, né? Puxa, esse cara aqui é muito bom, esse cara me traz uma organização da minha empresa muito legal, ele trabalha direitinho no campo, ele me trouxe uma economia, ele me reduz o desperdício. Então, assim, o empregador começou a enxergar a vantagem em manter o trabalhador empregado, mesmo no período onde ele não pode operar, né? No período que a gente chama de entre-safra.
Então isso é muito positivo, né? A gente tem visto, eu lembro que isso era no começo do meu trabalho eu conhecia uma empresa que fazia isso, né? E hoje eu conheço praticamente todas as empresas que a gente trabalha praticamente fazem isso. Elas mantêm o trabalhador empregado o ano todo e fazer carreira dentro da empresa mesmo, né? Então isso é uma transformação muito legal que a gente tem visto dentro do setor florestal. Ao mesmo tempo, isso traz alguns desafios. Por quê? Pensem só, né? Então, dentro daquele período de safra, o trabalhador ele já sabe que quanto mais rápido ele acabar a safra, ele atingir, né, a meta da empresa de exploração, mais cedo ele pode ir para casa. Porque tem vários desses trabalhadores que acaba a safra, a empresa permite que ele vá para casa, continue recebendo, ele recebe o salário dele normal, mas ele vai descansar na entre safra, né? Então, é compreensível, né, que vários trabalhadores queiram acabar o mais rápido possível a safra, que ele vai ficar mais tempo depois recebendo, né, o salário dele, mas descansando em casa ou próximo da família, fazendo, né, outras atividades que ele pode fazer e tudo mais. Mas isso traz riscos, né, porque a gente aí o risco de jornada excessiva de trabalho, de você atropelar a questão da escala de trabalho, né, de você não fazer o seu descanso obrigatório, de você ter maior número de acidentes de trabalho, porque você não está trabalhando descansado, você está com pressa, você não está concentrado, né? Você está pensando em acabar logo o seu trabalho, né? Então, isso é um desafio, é um dilema, né? Porque veja a posição, né, que eu falo minha, né, enquanto a gente vai lá avaliar às vezes, o empreendimento, a nossa obrigação é verificar se a legislação está sendo cumprida, né? Se as condições de trabalho estão adequadas. E para isso a gente olha inclusive o histórico de acidente de trabalho daquela operação. Então, várias vezes você consegue fazer uma relação, né, de causa e efeito ali, né, acidente de trabalho, a frequência, a gravidade dos acidentes com o tempo em que a operação aconteceu. Né? Operações muito rápidas, se a equipe não está bem treinada, bem redonda, bem ajustada, o risco de acidente é muito alto. Né? Até uma E aí a gente pergunta, vem ali para tentar. Pode falar. desculpa te interromper, viu, mas aqui é uma pergunta que Não, surgiu imagina. exatamente sobre isso. É, Uhum. e eu até sei a resposta, mas deixo para você. Dentro do Tá. dentro dos certificados, as relações de trabalho são um dos itens que faz parte da certificação. Com certeza, com certeza. E eu diria que é o principal, assim. Né? É o que a gente tem mais atenção, porque é onde acontecem as maiores falhas, vamos dizer assim, né, de aplicabilidade. Né? Existe dentro do, se a gente pegar, por exemplo, o FSC, o conjunto de regras da certificação, ele é organizado em princípios, são 10 princípios. O princípio um, por exemplo, chama cumprimento da legislação. Então, ele é um princípio inteiro, com uma série de requisitos, né, indicadores e tudo mais, tratando de toda a legislação aplicável daquela atividade. Então, logo no princípio um já tem, a gente já olha para essa questão do trabalho. Né? Depois tem um princípio que ele é exclusivo de condições de trabalho e relações com a comunidade. Então, aí ele aprofunda mesmo essa questão trabalhista, condições de alojamento, transporte, tudo mais. E ao longo dos outros princípios, que falam mais das atividades produtivas, técnicas, o aspecto mais ambiental, ela também tá, ela vai sempre tocar a questão trabalhista, porque é uma pessoa que está lá executando. Né? Então, sim, tem dois princípios específicos só para tratar desse tema, e os outros princípios, indiretamente, eles também tratam. Tá? Beleza? Aproveitando a sua pausa, Claro, teve várias perguntas, depois você continua, tá? Com a claro. o que você tinha pensado, mas aproveitando, que surgiram várias, acho que tanto o Nilo, o Diego, perguntando como que se tem, claro que tem um custo maior, né, para fazer esse tipo de mudança e como que as fontes de financiamento, até que ponto o governo tem fontes de financiamento para esse processo
como o Nilo chega a perguntar sobre a Red Mais, né? Qual que é o impacto disso teve também para, principalmente na questão da Amazônia, então, como que se estrutura, né, mecanismos para incentivar. Uma vez que você consegue o certificado, obviamente você se beneficia, mas até lá você tem um custo, como que se tem fonte de financiamento, ajuda governamental para isso. Uma outra pergunta que eu gostaria de Certo. fazer, que você já adiantou, você acabou falando, e eu fiquei curioso. Uhum. É, Você falou da questão de como, claro, a questão florestal, sustentabilidade se insere dentro do trabalho do campo, né? E exatamente minha pergunta vai por aí, assim, o trabalho no campo no Brasil, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, mudou de forma brutal, né? Em vários aspectos, tanto do aspecto técnico, até que você falou a própria fronteira também, né? Você tem uma mudança grande nas últimas décadas aí. E como que Sim. essas transformações do trabalho do campo, como que você vê o impacto nesse trabalho de sustentabilidade, o trabalho de manejo, tanto do ponto de vista, claro, eu imagino que o trabalho de manejo sofre uma pressão muito grande, a grande concorrência ao campo, né? Como você mesmo disse, é a expansão da fronteira, né? Você tem a Sim. opção de fazer o trabalho de manejo ou se ceder à expansão da fronteira e as próprias transformações desse trabalho da fronteira, tanto de novos agrotóxicos, tanto de novas tecnologias para extrair tudo isso. Como é que você vê um pouco vamos dizer assim, como que a transformação do campo está impactando e mudando a própria compreensão e a mudança, a pressão, né, desse trabalho florestal? Boa. Bom, vamos lá. Acho que a primeira pergunta era a questão de financiamento, né? Ele está perguntando sobre financiamento para conseguir certificar ou simplesmente para conseguir melhorar ou desenvolver a atividade florestal, independente de certificação ou não. Só Eu para acho que saber as se tem algum duas coisas, recorte. principalmente, a pergunta deles aqui é principalmente para a questão da certificação, né, que gera certos custos, até às vezes até conseguir ter maior lucratividade através do certificado, isso leva um tempo, né? Se tem, quais são as formas de financiamento para isso? Certo. Não é exatamente a área que eu trabalho atualmente, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, pela minha experiência, né? A maior parte dessas transformações, em termos de investimento mesmo, né, no negócio, aprimoramento, ela tem acontecido de forma mais substancial por investimento do setor privado mesmo, né? Então, o empreendedor, ele tem, é diferente, a gente costuma brincar, né? Existe a bancada do boi, mas não existe a bancada da floresta, né? Então, fazendo esse paralelo, né, do que existe hoje de subsídio, de incentivo para o setor agrícola, você isso não, para o setor florestal isso não acompanha, né? A gente não tem um pé, está longe de ter um pé de igualdade nesse tipo de incentivo, né? Eu tenho acompanhado algumas linhas de, de financiamento. O pessoal até brinca assim, né? Se você quiser pegar um investimento, né, empréstimo lá do banco para cuidar de boi, né, criar boi, é bem fácil. Agora, para trabalhar com floresta é bem difícil, né? Tem uma série de explicações para isso, né, de teorias para isso, né? Então, tem até um antigo colega de trabalho que ele falava assim: quando você pergunta para uma pessoa, né, de São Paulo, enfim, no Brasil, assim, sobre qual a opinião dele sobre manejo florestal, sobre exploração madeireira, ele vai falar que ele lembra do Globo Repórter, né? Ele vai lembrar do helicóptero do IBAMA descendo, fazendo uma operação, queimando máquina. Então, assim, a imagem de quem trabalha com o setor florestal, ela ainda é muito negativa, né? Ela é associada à ilegalidade, a crime, né? Na verdade não é, né? Assim, quem tenta fazer certo, né, acaba sendo prejudicado por essa imagem que existe, né? Então, até por isso existe algumas teorias, algumas hipóteses de que é arriscado você fornecer
financiamentos, investimentos para o setor florestal, porque ele tem o risco dele estar associado à minha margem negativa é alto, né? A gente vê isso nos próprios clientes que são certificados, né? Ou seja, que cumprem a legislação, eles voluntariamente chamam uma organização que vai lá todo ano para avaliar se eles estão cumprindo e tudo mais, coloca um relatório público sobre eles numa plataforma para qualquer pessoa que possa entrar e possa ler, e mesmo assim ele, eventualmente, ele é alvo de algum tipo de autuação, um tipo de multa, né? Várias vezes ele não tem culpa, assim, não é ele que causou aquele problema, mas como é uma região muito remota, muito grande, imagina, o empreendimento cuida de 50, 60, 70 mil hectares, né? É super difícil você manter o controle e vigilância numa área desse tamanho. Então, às vezes acontece alguma atividade ilegal dentro dessa área que a maioria das vezes não é culpa do dono, né, do empreendedor, mas é o nome dele que está lá, né, e a fiscalização vai colocar o nome dele ali. Até ele conseguir se defender, mostrar que não foi ele que fez e tudo mais, a imagem dele já foi bastante manchada, né? Então, tem bastante gente que fala assim, olha, é difícil porque é uma atividade que é facilmente atrelada à ilegalidade, né? Então, esse é um ponto. Quando a gente fala, então, tá, mas não tem nenhuma fonte de financiamento? Tem. E aí teve uma pesquisa que eu fiz, né, minha especialização, com foco no manejo comunitário, né, entendendo que é o público que não tem capital inicial, nem capital de giro para começar, né, para iniciar um negócio, e depende mais de uma fonte de financiamento. E aí, na minha linha de pesquisa, tem algumas linhas do Pronaf, né, Pronaf Floresta e tudo mais. Então, assim, muitas vezes são criadas essas linhas, né, elas existem no papel, mas a implementação delas é muito difícil de acontecer. Então, o exemplo, a maior parte das situações que eu peguei foi a pessoa chega no banco e o banco não tem ninguém para que saiba analisar um projeto de manejo, que saiba, então ele, assim, o projeto fica parado, né? E o Pronaf e o financiamento não sai. Não é porque ele não soube apresentar um projeto, porque ele não cumpriu as regras daquele financiamento. Muitas vezes não tinha nem estrutura dentro da instituição financeira para analisar o projeto e dar o aval para o recurso ser destinado ou não, né? Então, mais recentemente, eu tenho alguns exemplos, né, tipo de empreendimentos comunitários que conseguiram empréstimos do Banco da Amazônia, né, e aí ele consegue, né, ele faz, tem um pouco mais de estrutura, então, isso já é uma transformação, né, então essa linha de pesquisa minha foi lá em 2013, né, mais recentemente eu comecei a já ver mais exemplos de empreendimentos comunitários que estavam conseguindo fazer empréstimo através do Banco da Amazônia, né, mas assim, aí você entra numa questão que eu contextualizei no começo, né? O quanto aquela organização está preparada para gerir esse recurso que ela pegou de financiamento, né? Então, é comum ela não conseguir cumprir, né? Com os acordos ali, com o contrato, né? De financiamento e às vezes ela fica endividada, enfim, fecha o negócio, né? Mas também já vi casos em que a organização conseguiu sim pagar o financiamento e continuar a atividade, né? Então, assim, só alguns exemplos meio práticos, né, que eu já vivenciei, mas é isso, não tem tantas fontes assim, não, né? É bem diferente do que a gente tem hoje para o setor agrícola, tá? E a maior parte, sim, das iniciativas, elas acabam sendo iniciativas privadas mesmo, né? Inclusive, quando a gente pega o cenário do região sul-sudeste, né, que grandes empreendimentos, grandes empresas, né, de celulose, papel, e que dependem do fornecimento da matéria-prima, né, para poder operar, né, e ampliar as suas produções, elas mesmas fazem o que a gente chama de fomento, né. Ela mesmo cria uma linha de financiamento, de patrocínio, de fomento de pequenos empreendedores para que eles consigam cumprir a legislação, várias vezes se certificarem e conseguir fornecer a matéria-prima, né, para a empresa, né? Faz até ali
um combinado, né, um acordo de compra de uma porcentagem da produção fica para a empresa que fomentou, o resto ele pode vender, comercializar com quem ele quiser, mas são iniciativas que hoje principalmente acontecem via fomento mesmo do iniciativa privada, né? O Imaflora, que é a organização que eu trabalho, né, esqueci de frisar isso, né, eu trabalho numa organização não governamental, que chama Imaflora, que é a sigla para Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Imaflora, por ser uma ONG e entendendo essa dificuldade, né, que principalmente o pequeno empreendedor florestal tem para iniciar uma operação, uma atividade, ou desenvolver ela, né, melhorar ela, né, lá fora ele tem um instrumento que hoje chama fundo social, né? Que é o quê? Todos os empreendimentos privados, né, que pagam os serviços de certificação para uma flora, e uma flora reserva uma porcentagem desse valor para um fundo, esse fundo ele rende, né? E no ano seguinte a gente aporta 100% do que entrou no ano anterior, mais 100% do rendimento daquele valor, desse fundo, a gente disponibiliza para organizações que não têm condição de iniciar uma operação de manejo florestal por conta própria, né? Então, todo ano a gente recebe uma série de candidatos, de pedidos, né, para trabalhar para acessar e utilizar, ser subsidiado pelo nosso fundo, e a gente tem um conselho que avalia caso a caso, tem uma série de critérios, né, de seleção, e é uma forma que a gente encontrou também de criar uma fonte de financiamento, vamos dizer assim, para pequenos empreendedores. Tá? Enfim, acho que a outra pergunta era a questão do RED+, né? O RED+, ela é exatamente, ela traduz muito da minha trajetória, né? Então, como eu falei, quando eu comecei a minha carreira como engenheiro florestal, eu fui trabalhar como analista de carbono florestal, justamente num projeto de RED, né? De redução das emissões por desmatamento. Era só RED com um D só no final, RED. Então, e aí, simplesmente, né, remuneração, pagar para não desmatar as iniciativas, né, enfim, os atores desse sistema viram que não estava funcionando. Aí ampliou-se essa sigla para RED+, né, ou seja, redução das emissões de desmatamento e degradação, né, da floresta, que desmatamento é diferente de degradação, e o mais é para abarcar, nesse contexto, as atividades produtivas de baixo carbono, ou que, comparativamente com a forma como aquela atividade já acontece naquele momento, né, se ele aprimora aquela atividade, ele prova que ele está degradando menos, desmatando menos, ele consegue comprovar que ele entra dentro do plus ali, do mais, né, como uma atividade produtiva que reduziu a forma de emissão de carbono, né. Então, isso sim foi vetor para esse tipo de transformação, até entrando já na pergunta sua, Ed. Embora a questão dos projetos de carbono, essa questão do RED+, ainda esteja aquecendo os motores para finalmente decolar, inevitavelmente ela foi um puxa, né? Foi uma motivação para os empreendimentos aprimorarem as suas formas de trabalhar e, consequentemente, diminuir os impactos que elas causam no meio ambiente, né? Então, falando, por exemplo, da atividade de manejo florestal, que eu estou falando na Amazônia, por exemplo, a gente costumava dizer, né, o manejo convencional, que é aquele que não tem esse tipo de preocupação, né, ele não se enquadra no plus, no mais, do RED+, porque ele não tem a preocupação assim, eu preciso tirar uma madeira lá, ele não vai buscar o caminho que ele desmata menos, que ele faz uma estrada mais curta, né? Não, ele simplesmente vai abrir uma estrada, ele não vai ter nenhum tipo de planejamento para abrir aquela estrada, né? Já o manejo de impacto reduzido, que a gente chama, EIR, o termo, né, exploração de impacto reduzido, é um conjunto de técnicas que, se o empreendimento adota no planejamento e na execução da operação florestal, ele está reduzindo o impacto na floresta e automaticamente ele está reduzindo as emissões por desmatamento e degradação. Então, a maior parte dos empreendimentos que buscam se desenvolver, né,
sair da informalidade, sair da forma de exploração convencional, no mínimo elas buscam aplicar essas técnicas de exploração de impacto reduzido, né? E de novo, né, é legal ver a transformação no campo, porque a princípio ele olhava isso como algo, uma besteira. O que eu vou ficar planejando? Estrada, se eu vou ter que cortar um curso d'água ou não, se eu tenho que fazer uma ponte ou não, se eu vou cumprir a legislação, se eu vou tirar o número de espécies que eu posso tirar e que a legislação me permite ou não. O convencional não tem esse tipo de preocupação, muito menos a preocupação com o trabalhador, né? Já aquele que busca, que tem buscado melhorar suas práticas, ele vai buscar implementar essa técnica de impacto reduzido para atingir ali o plus, né? Então, sim, vários empreendimentos olharam e falaram: olha, se eu quiser lá na frente, né, tá prometendo essa história do Red Mais, se eu quiser lá na frente ter um reconhecimento financeiro dentro do Plus, do Red Mais, eu preciso começar a me mexer, eu preciso começar a melhorar as minhas práticas, né? Então isso já foi um puxa, né? Num primeiro momento, uma ótica mais econômica mesmo, né? Do tipo, vou melhorar a minha prática, porque no começo não era muito preocupado com o impacto ambiental em si. Era uma preocupação de provar que ele estava emitindo menos gás carbônico para, quem sabe, conseguir um projeto de pagamento por serviço ambiental, né, um pagamento pela floresta em pé. Só que nesse caminhar, né, ao longo dessa trajetória, ele foi vendo que, poxa, aplicar as técnicas de impacto reduzido não é só uma questão ambiental, uma questão de talvez lá na frente. Ele começou a ver redução de custo, né, redução de desperdício, uma preservação do patrimônio, né, da matéria-prima que ele tem, né, porque dentro da legislação, né, existe o que a gente chama de ciclo de corte, tá, dentro da floresta. Então, para você ter uma ideia, né, hoje uma empresa na Amazônia que trabalha dentro da legalidade, ela tira numa área de um campo de futebol, né, 1 hectare, ela tira de 3 a 4 árvores maduras, né, ou seja, árvores adultas, 3 a 4 árvores a cada 25, 30 anos. Então você imagina, dentro de um campo de futebol, ela vai tirar 3, 4 árvores só, o resto vai ficar em pé, e ele só pode voltar a tirar 3, 4 árvores dentro daquele campo de futebol dali a 25, 30 ou 35 anos, dependendo do contexto da floresta dele. Então, é sim uma atividade que busca a sustentabilidade e não causar muito impacto por si só, dentro da legislação. Então, ele começou a enxergar que se ele quer ter uma perpetuação da atividade dele, né, ou seja, se dali 20, 25 anos ele quer voltar e ter matéria-prima de qualidade, ter floresta com potencial, ter a espécie de valor para ele explorar novamente ali dentro, ele precisa tratar bem. Ele não pode esculachar naquele campo de futebol, naquele hectare que ele trabalha, né? Então, é legal, porque às vezes é uma motivação meramente econômica, e eu faço esse mesmo paralelo com a certificação, né? Tem vários empreendimentos que buscam a certificação porque eles querem exportar, querem vender a madeira, ou o produto dele para fora, e o cliente lá de fora exige que ele tenha essa certificação. Então, começou lá atrás como, vou certificar só para poder vender para a Europa, por exemplo, ele começou a enxergar que aquilo era uma ferramenta de gestão, né? Que não era só papo de ambientalista cuidar da floresta, né? Reduzir os impactos ambientais, é um papo econômico, né? Preservar, manter o patrimônio que ele tem e que ele deseja continuar a trabalhar, né? Lá na frente ele vai voltar naquela área, e aquela área precisa estar sadia, funcionando, com espécies de valor, com madeira boa para ele poder trabalhar, né? Então, isso é algo que dá para a gente dizer assim, né? A gente tem. É lógico que, por todo esse contexto que eu comentei, de falta de infraestrutura e tudo mais, essa caminhada ele é mais devagar, né? Várias vezes o empreendedor ele quer implementar uma melhoria, mas a infraestrutura da região, né, o contexto da região não permite que ele faça isso, né? Tem até um pessoal que fala assim, olha, eu tive que fazer um plano de manejo, pedir uma autorização para o órgão ambiental para poder tirar a madeira daqui,
que aí isso provocou lá, né, o poder público entendeu que era importante colocar uma linha de energia ali, porque como é que a máquina ia operar? Né? Como é que eu ia ter luz no alojamento? Né? Como é que ele vai escoar a madeira, né, o produto que ele coletou, se não tiver uma estrada para poder escoar a produção? Né? Então, muitas vezes, fazer o projeto de manejo é uma forma de você, é um vetor de melhoria de infraestrutura na região também. Tá? Acho que eu não sei se eu falei um pouco de cada pergunta. Gabriele, quer fazer a pergunta? Acho que ela se enganou aqui. Deixa eu ver. Professor, perdão, eu sem querer. Né? Acabei de entrar na faculdade. Ah, tá. É, Posso pode, continuar, tem mais uns pontos para comentar e aí a isso, gente pode ficar só nas perguntas, né? pode continuar. Então, seguindo nessa linha, né, dos desafios, né, que a gente encontra nas relações de trabalho, como eu dei aquele, estava parei naquele exemplo, né, em que o trabalhador isso já é uma mudança bem interessante, né? O empregador antes ele contratava ele por um tempo determinado, agora ele já mantém, né, o emprego dele por tempo indeterminado, mas determinada época do ano ele acabou a função dele, né? Porque a safra acabou e o período proibitivo chegou. Então, ou ele quer ir para casa mais cedo e aí ele quer acelerar a produção, e isso pode trazer riscos para a operação dele, né? Ou se ele não pode operar, mas ele ainda é um funcionário da empresa, né, da organização, às vezes ele é alocado para desempenhar uma outra função, né, naquele período onde não pode colher madeira, né? Isso também traz riscos, né? Enfim, isso é bom, lógico, né? É uma forma de você manter o trabalhador vinculado ao empreendimento e tudo mais, justifica muitas vezes ele estar contratado por tempo indeterminado, mas existem alguns desafios aí, né? Que nem será que ele está a outra função que ele vai desempenhar agora é uma função que ele foi preparado, que ele recebeu os equipamentos adequados, a remuneração é compatível, né? Ele está acumulando função, né? Porque acúmulo de função isso traz como consequência um outro tipo de remuneração, outro tipo de legislação, né? Um outro desafio grande nesse contexto, né, onde a gente tem um alojamento de trabalho, em que os trabalhadores passam vários dias, né, trabalhando, né, morando lá dentro, é aquele trabalhador, aquela trabalhadora que exerce a função de cozinheira, né, ou cozinheiro. Então a gente está falando de uma equipe grande que mora naquele alojamento e ela precisa tomar café, almoço, lanche, janta e tem a equipe da cozinha que prepara tudo isso. O trabalho começa às 3 da manhã, né, para poder preparar tudo para uma grande quantidade de gente, né? E aí depois vem na sequência, vem o almoço, vem o jantar, o lanche. Acabou de recolher, a pessoa às vezes vai dormir meia-noite e 3 da manhã tem que trabalhar de novo, né? Então isso para uma mesma pessoa, além de ser desumano, a legislação não permite, né? Então isso demanda o quê? Que a empresa, né, a organização tem que ter muito bem organizada a escala de trabalho, o turno de trabalho, né, equipes que se revezam para todo mundo conseguir cumprir a legislação de forma correta, ao mesmo tempo que ele consegue manter o alojamento funcionando, com café, almoço, lanche, janta, limpeza de banheiro, limpeza de alojamento, tudo mais, né? Então, um ponto da atividade que a gente avalia que tem alto risco, tá? Sem contar, e aí entra num assunto bastante atual, e que sim, a gente tem visto também uma melhora, né, nas relações de trabalho, que a gente está falando muitas vezes, né, então assim, trabalho na cozinha, muitas vezes é atrelado a uma mulher, né, quem que trabalha na cozinha? Vai contratar uma mulher que sabe cozinhar e tudo mais, então sim, é comum nesses alojamentos ter uma equipe de mulher, e aí
você tem um grupo de mulheres trabalhando num ambiente predominantemente masculino, né? Então, aí entra o risco de assédio, violência sexual, preconceito, né? Esse é um desafio bem importante para a gente, super delicado, né, de trabalhar, mas que, sim, né, como esse assunto tá sendo bastante discutido, né, hoje em dia, né, isso tem ajudado a reverter um pouco essa lógica, né, que há pouco tempo atrás era comum e, e é difícil, né, para quem sofre esse tipo de, né, para a mulher que sofre esse tipo de assédio, de violência, inclusive se defender ou denunciar, né? Mas isso é algo que tem mudado, né? A gente, lógico, deseja que isso mudasse de forma mais rapidamente, mas tem mudado, tem melhorado, né? Esse é um ponto importante, tá? Um outro ponto importante, a remuneração, né, do trabalhador, né? Então, lógico, além da questão de remunerar do valor pago, né? Ser compatível com a atividade, de ser pago em dia, né? A gente tem uma questão, uma especificidade dentro da operação florestal, que é a remuneração por bonificação. Então, o trabalhador tem o trabalho, o emprego, o salário fixo, e aí várias vezes o empreendimento fala, olha, se você cumprir a meta e tudo mais, enfim, né, ter a meta de produtividade, você tem um bônus, né, dentro da sua remuneração, né? E aí entra um novo desafio, né? Que a bonificação pela legislação ela tem que ser algo eventual, né? É uma premiação, né? Uma situação específica onde ele atingiu ali um objetivo. Mas quando a gente leva isso para a realidade do manejo florestal, como eu falei, a sazonalidade, as questões climáticas, o tempo que na prática tem para a operação acontecer, várias vezes essa meta ela é todo dia, né? Então assim, todo dia, se ele não conseguir atingir aquela meta todo dia, ele não vai ganhar aquele bônus, né? E aí essa bonificação começa a ter um caráter, deixa de ter um caráter eventual, né? Ele começa a ter um caráter habitual. E quando ele começa a ter um caráter habitual, tem o risco dele não poder mais ser classificado como bonificação, como gratificação. Ele teria que estar dentro do salário mensal pago mesmo, né, fixo pago para o trabalhador, né, porque depois isso, né, tem incidência nos encargos, né, no 13º, férias, vários direitos que o trabalhador tem, que às vezes por desconhecimento da legislação, para ele tá bom, né, e é super delicado isso, né, porque às vezes você vai querer, né, imagina o trabalhador querer reivindicar isso, e eu falo também do nosso lado, né, às vezes de querer ir lá e questionar o empreendimento, por que, olha, isso aqui não é bonificação, por que não está no salário integral pago dele, por que os encargos não incidem nesse valor total, né? Então, às vezes você corre o risco do empreendedor falar, então tá bom, então eu vou retirar essa bonificação, né? Eu vou deixar o salário normal mesmo, eu fico livre dessa desconfiança, ou desse questionamento, né? E muitas vezes para o trabalhador isso é ruim, né? Também, né? Porque ele não quer deixar, né? Deixar de ganhar aquela bonificação. Tem situações que você olha e o salário, e o valor, a remuneração dele do mês, às vezes quadriplica, quintuplica, em função da bonificação, né? Então mexer nessa questão muitas vezes é delicado, né? Porque você pode às vezes querer, né? O trabalhador pode querer reivindicar um direito dele lá na frente, né, um 13º, umas férias, e na ponta do lápis ele quer, para ele tá bom daquele jeito, porque ele quer o salário, a remuneração que ele está ganhando ali, mesmo que não incidam os encargos e os direitos que ele teria direito, né? E nem sempre isso está claro para o trabalhador, né? Nem sempre isso consta, como é que essa bonificação vai funcionar, né? Dentro do contrato de trabalho dele, dentro de um acordo coletivo de trabalho, né? Então, isso é bem desafiador para a gente também, tá? E por fim, gente, eu trouxe o último eixo aqui, que são as condições de trabalho de forma geral, né? Então, de novo, região remota, de baixa infraestrutura, as condições de alojamento, de alimentação, de armazenamento do alimento oferecido para o trabalhador, da qualidade da água fornecida para ele, né? Geralmente a água não tem
rede de água e esgoto, né, nessas regiões remotas, né? Então, a água que é pega de um riacho que está ali perto, de um rio, de um poço artesiano, né? Como é que está a qualidade dessa água, né? A limpeza do alojamento, conforto térmico, né? O manuseio e armazenamento de produtos perigosos, tá? Questão de transporte do trabalhador, né? Então, uma coisa é você estar na região sul, sudeste, que ou você vai com o seu carro, sua moto, seu local de trabalho, depois volta para casa, ou o empregador fornece o transporte público, né? Um ônibus que tem estrada para ele andar, e outra coisa é você olhar para a região amazônica, né? Que um ônibus vai atolar, né? Uma caminhonete não comporta todo mundo, né? Então, é comum ter veículo adaptado para poder rodar nessas regiões. Então, eles pegam uma caminhonete, um caminhão. O pessoal costumava, antigamente, aqui mais um exemplo da transformação, né? Antigamente era comum e, assim, pacificado o que a gente chama de pau de arara, né? Então, um caminhão, uma carroceria, um banquinho lá atrás. Quando tivesse um banquinho, e o cara vai andando lá atrás. Então, anda naquelas estradas, né, na Amazônia, dentro da floresta, transportava, né, o trabalhador dentro de um pau de arara. E isso mudou bastante, né? Então, o trabalhador, né, o empregador, ele sabe que esse veículo, esse pau de arara, ele pode ser adaptado, né, dentro da legislação. Então, existe uma série de mecanismos de segurança que precisa ter nesse veículo adaptado, que ele tem que implementar, né? Ele tem que fazer essa regularização no veículo, mas isso precisa ser regularizado por um órgão competente, né? E em várias regiões remotas você não encontra, o empregador não encontra um órgão capaz de avaliar o veículo dele e dar autorização que aquele veículo está regular para rodar, né? Então, isso é para mostrar que às vezes o empreendedor ele tenta chegar no ideal, né? Ele faz as reformas que ele precisa fazer no veículo, mas ele não encontra alguém que dê a chancela e fale, olha, tá ok, tá regular, pode rodar, né? Isso é um desafio também, né? Fornecimento de equipamento de proteção, né? Os EPIs adequados, que sejam condizentes com a avaliação de risco da atividade exercida, né? Para algumas realidades, o desafio de você não ter equipamento no mercado que consiga, que seja desenvolvido para aquela atividade, né? Então, eu dou um exemplo muito do manejo do açaí. Hoje, se você vai falar, eu preciso comprar os equipamentos de proteção que as normas regulamentadoras exigem, as NRs exigem, para o trabalho com madeira, você tem os equipamentos desenvolvidos, você encontra no mercado. Você encontra a calça específica, o capacete, a bota, a roupa, as ferramentas, isso tudo o óculos de proteção, o abafador, você encontra. Quando você vai para regularizar uma atividade que coleta açaí, não existe equipamento desenvolvido para isso, né? É bem recente, né, o desenvolvimento de equipamentos específicos para uma atividade de açaí, por exemplo. Então, eu já peguei situações em que o empreendimento queria dar essa evolução na relação de trabalho e fornecer tudo que o funcionário dele precisava, mas ele não encontrava no mercado. Então, ele começou a adaptar equipamento de trabalho em altura, equipamento de escalado, porque o trabalhador dele vai ter que... não tem uma máquina para açaí plantado, de novo, essa diferença entre o plantado e o natural, né? A floresta natural, a floresta na Amazônia. Um açaí plantado, ele planta com um espaçamento entre uma palmeira e outra que entra uma máquina, num terreno que a máquina entra, que consegue içar um braço mecânico que faz a coleta do açaí mecanicamente. Quando você fala de uma coleta de açaí dentro da floresta amazônica, que passa a maior parte do ano alagado, a máquina não entra, não chega, não tem como você fazer uma colheita mecanizada. Você ainda precisa do conhecimento tradicional que o trabalhador ele sobe mesmo, né? Ele trepa no açaizal para poder coletar o açaí. Não tem equipamento para isso, né? Muito menos equipamento para ele vestir e se resguardar no caso de uma queda ou de algum tipo de acidente. Então, tem vários empreendimentos que adaptam, né? Equipamento de trabalho em altura, principalmente, né? Acho que isso é um ponto, até voltando nas perguntas que vocês fizeram,
que falta ainda muito investimento em pesquisa para o setor florestal. Existe uma discussão muito importante em termos de sustentabilidade, né, de impacto ambiental, e de que você tinha me perguntado, esqueci de comentar, que é o seguinte: a pressão que existe ainda hoje para as mesmas espécies de madeira há muitos anos. Então, fazendo um paralelo bem interessante, o pau-brasil, né? O nome do nosso país vem de uma espécie de madeira que lá no descobrimento era super procurada, era super valorizada, né? Tanto que hoje em dia o pau-brasil está praticamente extinto, né? Porque focou-se muito numa espécie de valor a ponto dessa espécie quase que não existe mais hoje em dia no país chamado Brasil, né? E isso tem acontecido, lógico, numa outra escala, com as espécies amazônicas, né? Então, por exemplo, hoje a espécie mais valorizada, que todo mundo quer, é o ipê, né? Só que se você continuar, né, com essa pressão para cima do ipê, daqui a pouco não tem mais ipê, né? Então, o que se discute hoje, existe até um dado importante, assim, historicamente na Amazônia, tem quase 1.000 espécies que já foram licenciadas e exploradas para serem comercializadas, 1.000 espécies diferentes. Só que 50% do que foi comercializado nesse período está entre 10 a 15 espécies. Então você tem quase 1.000 que existem, que são licenciadas e podem ser exploradas, mas metade desse volume comercializado na história do manejo florestal está concentrado em 10 a 15. Então existe uma pressão muito grande para 10 a 15 espécies e elas sim correm risco de seguir o caminho do pau-brasil, né? Isso é péssimo para a sustentabilidade, né? Para o impacto ambiental. E a discussão que gira em torno disso é: por que não as outras espécies? E o diagnóstico que se faz hoje é que faltam investimentos em pesquisa para você conseguir, primeiro, mostrar que, olha, o que é essa madeira aqui que você gosta tanto, porque muitas vezes o mercado é viciado, né? Ah, é o ipê, é a maçaranduba, é o cumaru, porque ele já conhece essas madeiras, ele acha elas bonitas, ele sabe a resistência que ela tem, a função que ela consegue exercer numa construção civil, numa peça, num móvel, numa peça de decoração. Mas será que são só essas espécies, né? Então, esse diagnóstico é feito, assim, precisa de mais investimento para mostrar o valor de outras espécies, investimento em mostrar para o mercado, né, que outras espécies podem ser tão bonitas ou tão úteis, fazer a mesma função daquelas que você sempre quis, de forma que você dilui a pressão na floresta para diversas espécies. E isso sim é um caminho para a sustentabilidade, né? E para finalizar, os desafios aqui, então, falando das regiões remotas, né, da relação com o trabalhador. Atendimento médico em tempo hábil, né? Regiões remotas, acontece um acidente e é uma das operações mais perigosas que tem, né? Mesmo tomando todos os cuidados, na hora de derrubar uma árvore de 600, 700 anos, uma árvore centenária, né, gigantesca no meio de uma floresta, o risco de acidente é muito alto, né? Então, e quando esse acidente acontece, nem sempre o celular não pega, então você precisa ter um sistema de comunicação que você consiga comunicar, as distâncias são longas, não tem hospital próximo, né? Então isso é um desafio muito grande e os empreendimentos que eles têm feito, eles têm investido, né? Antigamente, aconteceu, bota numa caminhonete e leva, tenta chegar lá no posto de saúde, tenta levar, não, hoje em dia os empreendimentos que eles fazem, eles têm rádio para comunicação, eles têm uma equipe treinada, tem uma pequena ambulância dentro da operação, tem um profissional de saúde que pode fazer o primeiro atendimento, né? Já tem mapeados os locais onde que ele precisa levar o acidentado, dependendo da gravidade do acidente, e também uma análise em cima do histórico de acidente, né? Por que ele aconteceu, o que ele pode fazer para evitar que isso aconteça, né? Outros desafios também, para finalizar: condições de diálogo entre trabalhador e empregador, né? Treinamentos e instruções adequadas para que ele possa operar de forma segura dentro do trabalho dele, né? Liberdade sindical, né? Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de trazer para algumas discussões, né? Hoje em dia, vários sindicatos de trabalhadores, eles são demonizados, né? Ah, não serve para nada, eu pago e não serve para nada. Pode ser que na sua região ele não te traga tanto benefício, mas nessas regiões que a gente está falando,
a presença do sindicato dos trabalhadores ela é essencial, porque ela tem sido, né, essa entidade que se aproxima do trabalhador e esclarece ele todas essas questões que eu estava comentando, né, dos direitos trabalhistas, das formalizações que ele precisa fazer, dos direitos que ele pode reivindicar, né. Então, esse diálogo de sindicatos com as empresas é algo que também tem mudado, tem sido mais presente e ela é fundamental, principalmente para o trabalhador. Tá? E, por fim, trabalho infantil, isso é uma questão super importante, que é um ponto de atenção e é um grande desafio para a gente quando a gente está falando de empreendimento comunitário, porque existe uma tradicionalidade, né? Então, o jovem, né, às vezes até a criança, ela acompanha o pai, a família, para ela aprender uma tradicionalidade, né? A coleta do açaí, é a coleta de um fruto, é um tipo de manejo, algo que é ancestral, né, dentro da comunidade dela, e às vezes é confundido com trabalho infantil, né? Então, é sempre um desafio você conseguir separar o que é um trabalho infantil e o que é uma questão de manutenção da tradição daquela organização, daquele povo tradicional, né? Incluindo a população indígena. Tá? E, por fim, a igualdade de oportunidades e tratamento no meio de trabalho, que é tradicionalmente masculino, como eu falei. Né? Oportunidade de emprego, o salário igual, né? Falando entre homens e mulheres para quem exerce a mesma função. Isso é algo também que está sendo muito legal de ver como a cabeça do empreendedor florestal tem mudado, né? Lógico que ainda existe resistência, ainda existe quem acha que isso não tem que ter, que a atividade é de homem mesmo, e tem que ser só homem e tudo mais, mas é muito legal quando a gente vê esse cenário mudando, né? Teve uma grande empresa que a gente conhece, que historicamente sempre colocava homem para operar a máquina de colher madeira, isso no sul, tá? De colher eucalipto, é uma máquina que ela vem, ela segura a árvore com a mão, ela corta a árvore, descasca, pica e armazena no campo, né? Então é uma máquina super técnica, é um trabalho bem bruto de se fazer. E uma empresa resolveu dar uma chance, ele pegou uma equipe só de mulheres e colocou essa equipe para trabalhar. No final das contas, foi muito interessante o resultado que ele apresentou. Sim, a velocidade de trabalho era um pouco mais lenta do grupo de mulheres e o volume colhido era um pouco menor. Só que a qualidade do produto final era maior, o número de ocorrências de quebra de equipamento, custo de manutenção do equipamento muito menor. Então, no final das contas, na análise econômica, compensava muito mais ter uma equipe feminina operando essas grandes máquinas do que a equipe masculina. E isso contaminou o setor, vamos dizer assim, né? E o setor começou a entender, a enxergar realmente, a quebrar um pouco desse paradigma, né? De que é uma atividade que só homem pode trabalhar, mulher também pode. Ah, ok, foi de um viés econômico, financeiro, legal, mas isso acaba sendo um puxa, né? Acaba sendo uma motivação para fomentar essa mudança dentro do setor. Né? Enfim, deixar um pouco espaço, não sei se ainda tem perguntas ou se a aula acabou, não sei. Não, Bruno, eu queria te Se agradecer. deixar, eu vou falando até amanhã. Tá, mas foi ótimo. Para mim foi uma aula, vários pontos que eu sempre me questionava de compreensão. E aquilo que eu falei no começo, né? A gente sempre fala de trabalho, claro, somos majoritariamente uma sociedade urbana, né? Mas a gente se esquece da importância do campo, do trabalho florestal, que cada vez é mais urgente, né? Então, eu acho que é fundamental para a gente voltar um pouco e olhar o que está acontecendo, pensar e ver as diferenças, ver quais são as transformações em comum. Então, eu acho que foi uma aula mesmo, foi muito interessante, muito bom, muito bem estruturado. Eu queria agradecer enormemente. Eles agora já deu o horário, né? Tá, até passou um pouquinho, foi ótimo. Eu queria agradecer, tem vários aqui agradecimentos no chat. Então, depois a gente vai colocar o link no canal do Instituto. Eu passo para você, tá bom? E para os extensionistas.
agradecer mais uma vez de verdade, muito obrigado aí pela disponibilidade e exatamente por essa aula e super estruturada, foi muito organizada, foi ótimo, grande aprendizado para todos nós aqui. Grande abraço para você Obrigado, eu que agradeço. e para os extensionistas, dia 3 na próxima quinta-feira, lá presencialmente, lá na FRJ, na sala 102, nós nos encontramos para finalizar a nossa extensão esse semestre. Maravilha. Eu que agradeço e fico à disposição. Se alguma das perguntas que não deu tempo de responder, eu posso responder. Depois você pode enviar para quem quiser, Ah, super tá? legal. Inclusive, Estou à tem alguns disposição. desses institucionistas que também pesquisam, né, questão crédito de carbono, pesquisam questão ambiental, é, a relação de trabalho no campo, daí é sempre um ótimo contato. Claro, estou à disposição. Va- Estamos, uma fora está à disposição. Valeu, querido. Deixa eu parar aqui a gravação. Abração, muito Beleza. obrigado.